Convidado. João Galamba é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é João Galamba, economista português e membro do Partido Socialista em Portugal, com quem vamos analisar a questão da Grécia e a Europa. No momento em que houve duas reuniões decisivas, a chanceler alemã Angela Merkel, recebida no Palácio do Eliseu pelo presidente francês, e a reunião dos ministros das Finanças, o Eurogrupo em Bruxelas, à procura de uma saída para a crise grega. Para começar, como é que vê o desbloqueio desta questão, quer no Eurogrupo, quer na Comissão Europeia e a Grécia? Eu penso que esta reunião é uma reunião da maior importância e faz parte de um processo que não diz apenas respeito aos gregos, mas diz respeito a toda a Europa, em primeiro lugar a toda a periferia europeia, mas em última instância diz respeito a toda a Europa. Esta é a grande oportunidade que a Europa tem de fazer um diagnóstico sério do que foram o desastre das políticas dos últimos anos, do qual a Grécia é o exemplo mais perfeito desse desastre. Muitas vezes diz-se que a Grécia está como está porque não cumpriu, porque não fez o suficiente, e dá-se como exemplo alternativo Portugal. Essa imagem não corresponde à realidade, porque a Grécia está como está porque fez demais, fez demasiada austeridade, e agora sabemos, segundo a OCDE, foi o país que fez mais reformas estruturais. Quando o presidente francês e a chanceler alemã dizem que a Grécia tem de ficar na União Europeia, estão a enviar uma mensagem aos ministros das Finanças do Eurogrupo que tem que haver luz verde nessa reunião de hoje com a Grécia? Sim, mas eu acho que o mais importante é, para a Grécia ficar na zona euro, é necessário dar condições para a Grécia ficar na zona euro. E, portanto, a condição de pertença da zona euro não pode ser a Grécia repetir as políticas que fracassaram nos últimos 4 anos. Essa é a questão fundamental destas negociações. Seja qual for a solução negociada com a Grécia, o mais importante é que seja um acordo que satisfaça 2 condições. O primeiro é que tire conclusões dos resultados desastrosos das políticas dos últimos anos na Grécia. Em segundo lugar, que uma alteração destas políticas tem que ser uma alteração que funcione, ou seja, que responda à crise humanitária na Grécia, que permita à Grécia crescer e investir e que dê, de facto, alguma esperança ao povo grego. Tem de haver, portanto, uma renegociação da dívida grega? Tem que haver uma renegociação do ajustamento. Mais importante do que a dívida é a política orçamental que neste momento está desenhada para os próximos anos da Grécia. Essa política orçamental é insustentável e tem que ser revista. As palavras de Varoufakis são extremamente razoáveis. Varoufakis limita-se a dizer que não podem impor à Grécia um plano que fracassou. E fracassou objetivamente, quer dizer, é factual que fracassou. É muito fácil perceber, a Grécia cortou mais na despesa que todos os outros países, a Grécia reduziu mais o déficit que todos os outros países, a Grécia fez mais reformas que todos os outros países e, no entanto, está numa situação que, economicamente, o paralelo mais próximo é a Alemanha nos anos 30, no período que antecedeu a chegada de Hitler ao poder. O senhor fala no ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, mas que também é tido como muito arrogante nessas negociações. Há quem diga que é a Grécia que precisa da Comissão Europeia e da União Europeia e não a União Europeia. A União Europeia precisa de dar uma imagem de si própria, de alguém que respeita a democracia, que respeita os cidadãos europeus e que não insiste cega e dogmaticamente em políticas que não resultam. Eu acho que dizer que os gregos são arrogantes é absolutamente inaceitável e até imoral. Os gregos estão numa situação desesperada e estão a tentar responder a uma crise económica e social sem precedentes na União Europeia. Portanto, parece-me de enorme mau gosto dizer que os gregos são arrogantes. Os gregos estão desesperados e estão a tentar dar uma solução viável para o seu povo. Há bocadinho o senhor falava, por exemplo, nas dificuldades que os gregos têm em não cumprir algumas... Não, mas eu acho que essa imagem é errada. Essa imagem é falsa. Foi o que eu disse. Eu não disse que eles têm dificuldades em cumprir. Quem mais cumpriu, quem mais fez... Não, em termos, por exemplo, do combate à corrupção e de má administração pública, por exemplo. Sim, mas as políticas que têm sido impostas nos últimos tempos não melhoram em nada a administração pública. E até fomentam a corrupção. Porque quando se lança um povo inteiro na miséria e no desemprego, é natural que a corrupção aumente. E, portanto, todos esses problemas que existem na Grécia não serão solucionados com essas políticas. Aliás, uma das coisas que o Ministro das Finanças tem dito é que o combate a essas realidades é uma prioridade, mas não pode ser atingido com as políticas que têm sido seguidas nos últimos tempos na Grécia e não poderão seguramente ser combatidos se os criadores da Grécia insistirem na manutenção da atual estratégia. Vamos ter um novo paradigma aqui na Europa com este caso da Grécia. Isto quer dizer que outros países terão que ter as mesmas condições, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália?
monetária? O que é importante é que se perceba que a austeridade fracassou em todo lado. Fracassou na Grécia, fracassou em Portugal, fracassou em todo lado. E, portanto, o que deve o reconhecimento deste facto e de uma revisão destas políticas por parte da Europa, e deve ser uma revisão não apenas para a Grécia, mas para toda a Europa. O partido de Tsipras, Syriza, e o partido Podemos na Espanha podem estar a revolucionar novos métodos de trabalho a nível da Comissão Europeia, da União Europeia e da Europa de uma maneira geral? Não, o que revolucionou a Europa foi a política da austeridade. A política da austeridade é que criou partidos, fortaleceu os extremos, quer à direita, quer à esquerda, e portanto se houve alguma coisa revolucionária no mau sentido, porque destruiu e não criou nada, foi a política da austeridade seguida nos últimos anos. O Syriza e o Podemos são apenas uma consequência dessa política, não a sua causa. Portanto, nós devemos olhar para a situação grega, para a situação espanhola, para a situação italiana, para a situação portuguesa com enorme preocupação e perceber uma coisa, ou damos esperança aos povos desses países, mostramos que a União Europeia pode ser um projeto de desenvolvimento e de solidariedade social, ou então vários Syrizas e vários Podemos aparecerão em vários países europeus e nós teremos a repetir, tragicamente, mais de 80 anos depois daquilo que se passou na Europa nos anos 30. A incapacidade dos partidos do centro responderem à angústia e às necessidades das populações e um reforço dos partidos extremistas. Essa é a situação que devemos evitar, mas ela só será evitada, de facto, se formos capazes de pôr travão às políticas de austeridade e de inverter o rumo. Estamos aqui, portanto, a resolver uma questão da Grécia em termos políticos. Não estamos a resolver um problema da Grécia. Nós devemos estar a resolver aqui um problema da União Europeia como um todo, do qual a Grécia é apenas um elemento. Quer dizer, em termos puramente políticos, mais do que económico ou financeiros. Isto quer dizer que, por exemplo, no caso do Banco Central Europeu, que adotou mesmo novas medidas mais drásticas nos empréstimos ao Banco Central grego e bancos gregos, isto quer dizer que o BCE vai ter que voltar atrás e adotar uma nova política, volta tudo à estaca zero? O BCE não fechou o financiamento aos bancos gregos, substituiu o financiamento do Eurosistema como um todo por um mecanismo de emergência chamado ELA, Emergency Liquidity Assistance, dado pelo Banco da Grécia, mas o financiamento aos bancos gregos não foi interrompido. O que pode acontecer é, se houver um acordo, retomar o financiamento por parte de todo o Eurosistema e não apenas do Banco Central grego. Mas o financiamento dos bancos gregos neste momento está assegurado e continuará assegurado. João Galamba, economista e membro do Partido Socialista Português, era o nosso convidado.